Como ler e malhar o braço ao mesmo tempo? Pedro, por escrito, leia um livro. Eu resolvi encarar as mais de 1000 páginas do Pessoa, uma biografia escrita por Richard Zenit, porque eu quis, né? Porque eu quis, na real. Por dois motivos. O primeiro é que eu tenho um gosto clichê de achar o Fernando Pessoa um dos maiores poetas de todos os tempos. Quando eu era adolescente, eu comprei aquela coleção de livros do Globo que tinha do Fernando Pessoa, esse daqui. E, bom, eu li já bastante ela, né? E eu me apaixonei pelos 4 autores que tinham nesse livro e achei meio injusto de ter somente um nome dos poetas, que é o do Fernando Pessoa, na capa do livro. Mas aí, obviamente, eu descobri que esse um eram todos, e aí eu tive uma curiosidade enorme de entender quem era essa pessoa. Até pesquisei algumas biografias na internet, alguns livros pra ler, contando a vida do Fernando Pessoa, mas somente em 2022 que essa belezinha aqui veio ao mundo. Bom, o segundo motivo é que quando eu fiquei sabendo que essa biografia ia sair, eu pesquisei um pouco mais sobre o autor, sobre o Richard Zenit, e eu vi que ele era um dos maiores especialistas de Fernando Pessoa. Vi diversas entrevistas dele, e ele falou que ele demorou cerca de 10 anos para escrever essa biografia. Em uma dessas entrevistas, eu fiquei impressionado com 2 causos que ele contou sobre a vida de Fernando Pessoa, e esses 2 causos é o que eu vou contar aqui para vocês. E esse vídeo vai ser provavelmente o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre Fernando Pessoa, porque, bom, eu tenho coisa para falar sobre ele. E eu não me atreveria a fazer uma síntese dessa biografia em um vídeo só. Eu não sei se vocês conseguem achar já esse livro no sebo, mas provavelmente em livrarias vocês conseguem, mas se forem comprar na Amazon, usa o meu link aqui que ajuda bastante. Caso agora vocês tenham o livro em mãos, ou futuramente vocês adquirirem ele, eu estou me baseando nas páginas 181 a 185, 192 a 195 e 724. Aqui só para vocês terem uma ideia, eu fiz algumas, não sei se dá para ver, algumas anotações. Tem bastante anotação, tá? Quando tinha 5 anos de idade, Fernando Pessoa foi para Durban, uma colônia inglesa na África. Isso por causa do novo casamento da sua mãe com João Miguel Rosa, um cônsul português que foi trabalhar em Durban. E essa história do casamento da mãe dele, pouco tempo depois da morte do pai de Pessoa, é algo que eu vou trazer aqui depois em outros vídeos. E bom, durante a sua infância, início da adolescência, e eu tô falando aí de 1902, quando Pessoa tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, Fernando regularmente, para se divertir ou em datas comemorativas, fazia jornais fictícios. O nome do jornal que ele inventou se chamava Parlador. Em julho de 1903, com 15 anos, ele fez uma edição do Parlador onde envolvia toda a família. Fernando inventou uma corrida de cavalos, onde cada integrante da família recebeu um cavalo e um jockey fictício. Até seu irmãozinho de 6 meses recebeu o seu. Até aí tudo bem, né? Um adolescente acabou de deixar a infância ali, inventar uma corrida de cavalos. Tudo bem. Mas além da corrida de cavalos, Fernando gostava de outros esportes, como cricket e futebol. E aqui, de fato, entra o primeiro acontecimento que eu quero contar pra vocês. É de como é a complexidade desses jogos, dessas brincadeiras e dessa ficção que Pessoa produzia na sua própria imaginação. No mesmo ano, em 1903, eu vou pegar os nomes dos clubes aqui. O Catalonia Cricket Club, inventado em 1901, ou seja, 2 anos antes, enfrentava o Anchor Club, o Pendergast e o Dives County. Eu vou botar o nome dos clubes aqui. E não somente Fernando inventava esses clubes. Nessa mesma seção do livro, Richard Zenit conta que Fernando detalhava ainda mais o torneio em geral, a disputa entre esses clubes e as partidas em si. Com a ajuda de um dado, ele construía as rodadas e os placares dos jogos. E Fernando elaborava listas de atletas e suas respectivas posições. E não somente isso, ele contabilizava os gols e cada corrida que cada atleta fazia em cada partida. E todas essas partidas eram dentro do seu quarto, na sua imaginação. Vocês começam a entender a complexidade? Apesar da maioria dos nomes dos atletas serem fictícios, 3 ou 4 eram nomes de colegas da escola de Durban High School, onde Fernando fazia o ensino médio. É claro que vários autores já misturaram ficção e realidade, mas vocês veem como, desde o início, desde a infância e adolescência de Pessoa, como ele já misturava a ficção e a realidade. Para ele, essa linha era muito tênue. Zenit dá 2 exemplos dessa complexidade. O primeiro um pouco mais brando e o segundo bem impressionante. O primeiro é que 1 ano depois, em 1904, quando ele já tinha ali quase 16 anos, em uma edição do Parlador, o clube Anchor venceu por 35 corridas, jogando sobre um tempo extremamente ruim. E Zenit deixa claro que não tem como saber se o tempo estava ruim somente no jogo ou se estava na realidade um tempo ruim enquanto Pessoa escrevia a matéria de jornal. Para Fernando isso não tinha muita diferença. E o segundo exemplo é quase assustador. Quando estava com 37 anos, Fernando Pessoa anotou em um caderno em inglês uma atuação que ele teria tido em um jogo de cricket em um sábado. E ele diz que o time dele venceu graças ao seu brilhante desempenho. Está aqui na página 724. Ele fala: consegui dar 12 tacadas de limite e acrescentei 115 ao nosso placar em 2 horas.
Foi a melhor pontuação que já fiz. Só que tem um pequeno detalhe aí. Marines era um dos clubes esportivos inventados por Pessoa quando ele era adolescente. Então Pessoa não tinha essa distinção do que era real, do que ele fazia realmente, do que ele não fazia realmente. Os acontecimentos mentais que se passavam na sua cabeça eram de alguma maneira real. Bom, esse é o primeiro caso que eu queria contar pra vocês. O segundo é quando ele já tinha voltado pra Lisboa em 1907. Ele tinha mais ou menos 19 anos. Bom, em 1907, Gerdit, não sei se o nome se pronuncia assim, um ex-colega de classe de Fernando Pessoa, recebeu a carta de um psiquiatra chamado Dr. Faustino Antunes. Na carta, o Dr. Faustino dizia que era psiquiatra de Fernando e que ele estava passando por um grave transtorno mental. Na carta, Faustino pedia para o ex-colega responder algumas perguntas e falar como era o comportamento e o caráter de Fernando Pessoa quando era adolescente. Na carta, Dr. Faustino pedia para o ex-colega responder algumas perguntas e falar como era o comportamento e o caráter de Fernando quando ele era estudante do Durban High School. O ex-colega concordou e não poupou os relatos sobre seu colega que costumava sentar ao lado. Ele falou que Pessoa, aos 16 anos, era pálido, magro, com defeito nos olhos, um peito estreito e contraído, um andar peculiar que tinha a tendência de ficar curvado. Segundo seu ex-colega, Fernando não praticava nenhum esporte e evitava a associação com os colegas. Na carta, Dr. Faustino perguntava se Fernando tinha algum tipo de excesso sexual, mas o ex-colega respondeu com uma negativa, falou que Fernando não apresentava nada com relação a um caso amoroso ou algum excesso nessa linha, mas ele falou que tinha algumas revistas portuguesas e francesas bem peculiares. Mas, de modo geral, Fernando era considerado tímido e inofensivo. Bom, até aí, nesse caso todo, nada demais. É um psiquiatra tentando recolher mais informações sobre seu paciente, o colega respondendo às suas concepções que ele tinha de Fernando. Até aí tudo bem, certo? Bom, tudo estaria dentro da normalidade se o Dr. Faustino não fosse um heterônimo do Fernando Pessoa. Porra, é isso mesmo, um moleque lá em Portugal mandou uma carta para um ex-colega se passando por um psiquiatra para saber qual era a opinião dele sobre como era Fernando Pessoa. Pô, isso é genial. Meio louco, mas genial. E detalhe, ele ia enviar uma carta para um professor, mas essa só ficou no rascunho. Eu vou deixar esse vídeo um pouco mais curto, porque aqui eu só quero focar nesses dois casos que foi o estopim para eu ler essa biografia. E daqui a algumas semanas eu vou trazer mais coisas interessantes. E essa biografia com certeza é uma das mais completas que eu já li até agora. Se você quiser saber mais o que eu aprendo com os livros, se inscreve aqui no canal e eu vou deixar aqui um vídeo para você ver mais algum vídeo meu falando de livros. Tchau, tchau!